Bom dia, Carol. Bom dia, João. Bom dia a todo mundo ligado no Central 98. Hoje nós temos uma conversa com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, Marcelo de Souza Silva, que está aqui comigo. Marcelo, bom dia. Prazer te receber aqui no Central. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio 98. Vamos falar um pouquinho sobre um projeto que é polêmico, mas que tem uma necessidade enorme de ser entendido pela cidade. Polêmico no sentido de que muitos resistem, mas a necessidade da cidade se modernizar e se transformar numa cidade mais atraente para quem mora nela. São os painéis de LED que foram autorizados, agora sancionados pelo prefeito, e que inicialmente serão colocados na Praça 7. Como é que a Câmara de Dirigentes Lojistas vê esse projeto? Qual é o entendimento de vocês para esse projeto da colocação dos painéis? Bom, esse é um projeto que a gente enxerga ele com muito bons olhos, para que Belo Horizonte traga também novidades. A gente precisa trazer novidades e requalificação de ambientes, principalmente da região central ali, no Hipercentro, onde que vamos ter essa primeira atuação com esses painéis de LED. Ali é uma área que está bastante deteriorada, a gente precisa recompor, então não é o painel de LED que vai resolver esse problema. Essa é uma ação que a gente entende que, junto com outras ações, nós também vamos poder melhorar aquele ambiente. O painel de LED, ele tem toda uma regra, as pessoas estão confundindo, né, achando que vai colocar lá um monte de painel de LED, vai prejudicar os prédios ali que são patrimônios históricos de Belo Horizonte. Não. Você tem que ter um regramento, o tamanho 30% da fachada do prédio, até 30%, né? Você tem que ter aprovação do Conselho Municipal do Patrimônio, então você tem que fazer um projeto muito bem feito, mas a gente vê sim com bons olhos essa movimentação. Belo Horizonte tem um problema que à noite a cidade fica escura em alguns lugares, né? Esse movimento do painel de LED, ele vem também ajudar com isso, a clarear um pouco as ruas, a dar uma movimentação diferenciada e aí sim as pessoas poderem se movimentar ou conhecer esses locais também no período da noite de maneira diferenciada. Você falou em outras ações que devem acompanhar essa ação do painel de LED. Quais são as principais ações que nós temos que ter hoje para a requalificação do centro de Belo Horizonte? Bom, são várias, né? Mas vamos aqui nas principais. A gente tem que requalificar as calçadas. As pessoas, quando andam nas calçadas ali do centro da cidade, aquela pedra portuguesa, ela tem uma deficiência muito grande nas suas colocações ali, elas soltam, causam buracos e as pessoas têm dificuldade de andar. Você tem, acabei de falar, a iluminação, você tem que melhorar com painel de LED, mais a iluminação normal. A segurança, né? A gente já tem uma boa segurança, mas precisamos melhorar também. A limpeza, né? Nós estávamos numa reunião na CDL ontem discutindo a proposição de lixeiras diferenciadas ali para a região central também e depois estendendo isso para toda a cidade. Então você tem vários outros aspectos para a gente tratar. O funcionamento do comércio ali, a gente pode estender esse horário de funcionamento do comércio, mas a gente precisa ter algumas outras particularidades. Por exemplo, eu não sei se você sabe, se o ouvinte sabe, se você tiver um agente de publicidade, né, que são as placas de identificação das lojas, iluminada, se você fizer ela iluminada, você paga a taxa a mais, o lojista paga a taxa a mais. Então a gente está conversando isso com a prefeitura também, para que a gente possa ponderar isso, para que não exista essa cobrança a mais, porque ajuda a iluminar e dar aquela sensação de segurança. Então são vários aspectos que a gente vai conversando pontualmente. O morador em situação de rua, né, também é um problema seríssimo em Belo Horizonte, que a gente já conversei com o prefeito em exercício, o Damião, para que a gente possa fazer uma ação realmente efetiva para acolher essas pessoas, mas não deixá-las ficar na rua, e também é um prejuízo para essa movimentação necessária das pessoas nas calçadas. O painel de LED inicialmente é autorizado, ou os painéis são autorizados para a Praça 7, mas eles podem ser expandidos. O projeto fala em expansão. Como é que você vê essa expansão e que outros lugares da cidade podem ser objeto dessa expansão? Bom, a gente vê também de maneira positiva essa expansão. A gente tem centros comerciais já consolidados em toda Belo Horizonte. A CDL faz o acompanhamento em cerca de 30 centros comerciais que nós temos em Belo Horizonte que são consolidados. Você tem região de Venda Nova, do Barreiro, a região do Castelo, vários bairros já tem, né? A Líbio de Melo, você tem regiões com comércios consolidados e que podem sim ser atrativos com painel de LED para a noite. A Savassi, né? A nossa querida Savassi,
tão encantada a Savassi, que todos nós gostamos, o Belo Horizontino gosta muito da Savassi, também é um outro local que a gente vê com essa possibilidade que o painel de LED pode voltar essa movimentação, visto que a Savassi agora está tendo uma atração muito forte, né? Um boom de voltando os moradores, né? Residências sendo ocupadas. A gente precisa também fazer essa ocupação de maneira ordenada, voltando os serviços, né? Os comércios que se perderam durante a pandemia, por causa que a Savassi tinha muitos escritórios, as pessoas agora, muitos deles estão em home office, então a gente precisa fazer essa ponderação na Savassi. E o painel de LED é sim um chamativo ali, porque a Savassi tem, além do comércio, serviços e as moradias, você tem também os bares, restaurantes ali, que são o charme natural da Savassi. Você falou em requalificação da vida de alguns locais. Falou de requalificação do centro, fala agora em requalificação da Savassi, que volta a ser uma zona residencial. Você até citou o fato da pandemia ter mudado um pouco a característica da Savassi, que era comercial, mas que com a pandemia teve um esvaziamento da frequência dos escritórios e agora a vocação residencial sendo devolvida para a Savassi. Que ações podem ser feitas para essas requalificações? Além das mudanças que o poder público, que a própria sociedade pode participar, como é que se faz a requalificação desses ambientes? Bom, o principal movimento de requalificação é o pertencimento das pessoas. As pessoas entenderem que elas fazem parte daquele ambiente, né, entender esse ambiente na sua complexidade. Nós vivemos, Belo Horizonte é uma metrópole com muitas pessoas, muitos conflitos de interesses, né, que é normal isso, dentro de casa tem uns conflitos de interesse, então numa cidade dessa também vai ter. Então esse pertencimento, as pessoas entenderem, se está faltando árvore ali naquele local, por que a gente não se junta ali e plantamos árvore? Se está faltando algum tipo de comércio, de serviços, a gente estava comentando aqui, você estava falando, uma padaria ali na Savassi, né? A Savassi deixou de ter serviços voltados para residência. E a origem da Savassi é uma padaria, era uma né? padaria. A Praça da Savassi justamente. Foi nomeada por conta da padaria Savassi. Isso, então a gente entender quais esses tipos de comércio, a gente incentivar esses tipos de comércio, serviços, né, que podem estar ali tendo a sua atividade reconhecida e utilizada de maneira correta. Então acho que é isso, essa conversa mais próxima com o poder público também, mostrando essas questões, mostrando que a gente pode potencializar e qualificar a nossa cidade com essas ações. A mobilidade também é um outro fator importante, né, para as pessoas chegarem, poderem chegar e sair e deixarem aquele ambiente ali. Estacionamento é outra questão. A gente tem atendimento na Savassi, vamos falar um pouco da Savassi sobre atendimento de estacionamentos privados, a gente tem suficiente para atender as demandas. O que nós temos que entender também é que tanto esse estacionamento quanto os aluguéis desses comércios que a gente precisa, os comércios e serviços que a gente precisa trazer para a Savassi, precisam ser de forma moderada. Se você cobra um estacionamento muito caro, as pessoas não vão parar lá depois, vai uma vez e não vai mais. A mesma coisa o aluguel desses comércios. Se tiver um aluguel muito alto dessas lojas, o comércio e serviços também a tendência é não ir para lá. Então a gente tem que conversar não só com o poder público, mas também entre esse setor privado, a gente tem que ter os entendimentos para que a gente requalifique esses ambientes e que a gente possa fazer isso, né? Gerar essa movimentação, trazer o desenvolvimento econômico, mas com a boa convivência para quem mora, para quem está visitando Belo Horizonte. Belo Horizonte tem um código de posturas que precisa ser discutido, é uma questão que é fundamental. Ainda não estamos enfrentando essa questão de frente, de verdade. Como é que se faz para discutir esse código de posturas? Como eu disse aqui anteriormente, são vários interesses, né? Se a gente conversar aqui na sala, nós 5 que estamos aqui, cada um tem alguma visão diferenciada. A gente tem que ter muito respeito e tem que discutir. E nós temos que acolher o que a maioria quer, né? O que Belo Horizonte quer, o que o poder público tem uma participação muito importante, porque é o que faz o estudo, é o que vê as viabilidades, das facilidades para que a cidade funcione de maneira ordenada. O código de posturas sim, essa questão que eu te falei dos engenhos de publicidade com a iluminação terem taxas mais altas, é questão de código de postura. A gente precisa estar alinhando a questão das calçadas portuguesas, que a gente tem elas, no nosso entendimento, em vários locais de Belo Horizonte que não precisam. Se você ter locais definidos em Belo Horizonte com as calçadas portuguesas, mantendo a tradição, mantendo a origem, né, a nossa história, já é suficiente e aquilo ali gera problema mesmo, né? Nós não temos profissionais
que tem essa qualificação de fazer aquelas calçadas. E vários outros aspectos, né? A questão da limpeza que eu falei. Então, você discute no Código de Posturas como é que você vai pôr a lixeira, como é que vai recolher o lixo, né? À noite, os condomínios, as lojas, como é que deixam, acondicionam esse lixo. Então, são vários aspectos que nós temos que discutir, isso só na boa conversa, no bom entendimento e com embasamento, né? Tem que ter os estudos, nós temos que ter exemplos de outras cidades aqui no Brasil, fora do Brasil, para que a gente possa trazer e fazer com que Belo Horizonte, com essa convivência, com esse povo tão bacana que Belo Horizonte tem, com esse diferencial de Belo Horizonte, né, que é uma cidade acolhedora, que nós temos bares, restaurantes, essa movimentação, ela seja proveitosa para todos nós. Um assunto que veio à tona na semana passada foi um aspecto de segurança do lojista. Surgiu a informação da Gangue da Ré e outras ações que arrombam portas de estabelecimentos. Como é que a CDL está conduzindo isso junto à Polícia Militar? Eu sei, vocês têm sempre uma interlocução muito forte com a Polícia Militar, com os organismos de segurança, mas como é que vocês estão conduzindo isso? Bom, essa proximidade é constante. A CDL esse ano faz 65 anos, eu estou lá tem 35 anos. Durante todos esses anos a Polícia Militar é muito próxima, a Polícia Civil também e a Guarda Municipal. Hoje, inclusive, eu sou paraninfo de uma turma de formação das pessoas da Guarda Municipal, né, das autoridades da Guarda Municipal. Bom, essa proximidade é importante, não só pela proximidade, mas para a gente estarmos conversando com eles, para que mostrar essas questões que vão acontecendo. A Polícia Militar hoje tem juntamente com a Polícia Civil e com a Guarda Municipal, eles têm uma inteligência que trabalha em conjunto, isso é muito importante, que vão identificando essas modalidades que acontecem diferenciadas e as que são habituais, né? Mas é um grande problema para o comércio. A gente tem a questão dos crimes recorrentes, que são crimes de pequena monta, que a polícia prende esse meliante e chega na justiça, a justiça solta. A gente até fala que esse bandido sai mais rápido do que o próprio comerciante que está lá fazendo a ocorrência, né? Ou então seu funcionário. E é muito ruim. Quando a gente lembra esse caso da recorrência, que são o comércio e serviço, geralmente é o primeiro emprego das pessoas, né? E muitas mulheres trabalham, esse delinquente, ele rouba, faz um pequeno furto, a polícia prende, ele volta, para na porta da loja ali e fica só olhando para a loja. Então ele faz ali, ele fica, né, olhando e tipo ameaçando, né, a pessoa que está trabalhando ali. Então isso é muito ruim. As pessoas, inclusive, pedem para serem demitidas, que não querem continuar trabalhando por causa desses crimes. A gente tem essa proximidade. A questão segurança é o primeiro item em qualquer pesquisa que você faz, até com as pessoas mesmo e até com os lojistas, né? Com os lojistas, quando a gente faz essa pesquisa, o item segurança é fundamental, né? Essa sensação melhor de segurança. Mas nós estamos evoluindo, a Polícia Militar está inovando nas questões, como eu disse, a inteligência, mas também equipamentos. A gente está vendo essa modernização da frota agora da Polícia Militar também, né, a gente tem essa proximidade e essa conversa e sempre muito bem alinhada com todas as forças de segurança. Semana do Consumidor. Amanhã é o Dia do Consumidor e a Semana do Consumidor. A CDL sempre tem uma atenção muito grande essa semana e esse dia. Quais são as ações da CDL? A gente sempre fala, né, associado da CDL sempre um passo à frente. A CDL já trabalha com os associados essas datas que vão acontecer com antecedência para que ele tire o melhor proveito. Ela vem em boa hora, porque como nós temos o início do ano, várias despesas, né, que as pessoas têm, de taxas, matrícula de escola, férias que tirou, que viajou, tem várias despesas, e depois tem o carnaval, né, que Belo Horizonte é um carnaval muito bom, né, Paulo Leite? E nós temos algumas coisas pra gente... Ele faz isso para me provocar, sempre. Ele está fazendo isso para me provocar. A conversa que nós tivemos antes está dando o direito dele fazer isso. É lógico que a gente tem algumas coisas do carnaval que a gente observa, a CDL-BH é patrocinadora, mas a gente coloca também alguns pontos para a organização melhorar, que é super importante e vão ser recorrentes sim, a gente tem que ficar de olho, mas as pessoas também dedicam parte, né, do seu verbo, do seu dinheiro para essas questões, né, que eu disse. Então, agora vem o Dia do Consumidor amanhã, vem a Semana do Consumidor, muitas empresas fazem isso e é uma oportunidade excelente para o lojista fazer com que essa fidelização do seu cliente, o cliente que já é fidelizado na sua loja, ele possa levar algumas promoções, renovando estoques, né, que ele tem lá, atrair novos clientes para ser fidelizados. Então ele tem que se preparar, ele tem que ter um layout de loja mais adequado, ele tem que ter mercadorias com preços acessíveis e com meios de pagamento facilitados, dando descontos para pagamento à vista.
lojista e a oportunidade para o consumidor, né? O consumidor fazer boas compras, né? As lojas que têm vários canais de venda, principalmente o canal físico e o canal digital, a tendência é que nessa semana agora, quem vende por digital tenha descontos diferenciados. Então é bom o consumidor pesquisar, comprar de lojas sérias, entender de onde ele está comprando, não cair aí em mercadorias que custam R$5.000, que vão estar sendo vendidas por R$500, ficar atento a essas questões, mas vão ter aí a oportunidade também de fazer boas compras e aí sim movimentar nesse período, que é um período de vendas mais tradicionais ou mais normais, um período aí, uma movimentação diferenciada tanto para o lojista e o consumidor atendendo suas demandas de maneira diferenciada também. Não vou deixar você sair daqui sem falar de economia. Os números macroeconômicos no Brasil são bons, mas a economia do dia a dia não é tão vigorosa. O comerciante sente isso. O comerciante talvez seja a ponta de maior avaliação das dificuldades da microeconomia. Como é que você, através dos dados apurados pela CDL, tem percebido essa realidade? Para nós do comércio e serviços, né, os empresários, empreendedores, é muito importante o crédito, né? O crédito é muito importante. Você com juros altos, você dificulta esse crédito. Então as pessoas têm pouco acesso ao crédito, diminui o acesso ao crédito, você diminui o volume de pessoas consumindo, atendendo suas demandas, né? E a gente sempre orienta o consumo consumo educado, a educação financeira, né? O consumo consciente. Uhum. O consumo consciente. Então, a gente vê com muita preocupação. A gente está vendo a inflação direta, né? Porque quando você mede a inflação pelos índices, não é a mesma inflação que a gente vê no dia a dia. A inflação, né, do IBGE não é do seu bolso, né? Não é. A gente está vendo isso, né? Além de eu ser um líder de entidade empresarial, mas eu também sou consumidor, né? Eu compro a minha casa, eu tenho lá as minhas despesas. Então a gente precisa ter um controle. O que é uma coisa muito importante é esse entendimento dos empreendedores da previsibilidade. O que eu preciso fazer, quais os produtos que eu preciso comprar, como é que eu compro do fornecedor, o fornecedor meu lá, como é que ele tem essa previsibilidade, né? Então, assim, a segurança jurídica, que a gente também vê acontecendo algumas coisas, alguns fatos que a gente vê que a justiça, o legislativo e o executivo trazem para os empresários. Os empresários acreditam nisso, depois a justiça derruba isso e causa um prejuízo enorme. Então, esses problemas todos acumulados e uma coisa muito importante, a sensação de segurança política. Que a gente fala de sensação de segurança do dia a dia, né, da polícia militar. Da jurídica, mas não fala da política. Da política. A gente precisa da política também, né? Os nossos comandantes precisam ter, sim, ações firmes, precisam entender que se tiver que ter ações que doam para todo mundo, tem que fazer, né? E fazer todo esse ajuste político para isso. Mas a nossa economia está indo bem, muito por causa desse trabalho árduo que os empreendedores têm, dessa consciência que o consumidor está tomando também, de fazer o seu consumo consciente, como nós falamos aqui, mas a gente precisa, sim, avançar muito, principalmente na questão da empregabilidade. A gente, em Minas Gerais, a gente está vivendo um momento diferenciado, Minas está com muito o emprego em alta, né? Tem muitas vagas de emprego, mas as pessoas também precisam entender que tem muita gente ainda escorado no Bolsa Família, nos bolsos, né? E fazendo bico. Isso não é bom para a gente. São as pessoas que estiverem empregadas, com seu FGTS em dia, com seu INSS em dia, né? Trazendo essa comodidade para ele, essa segurança para ele, tendo um ganho recorrente, não apostando no que vai vir, né? De maneira diferenciada. Então é isso, né? A nossa economia nós precisamos avançar de maneira mais firme, nós precisamos de sinalizações do governo mais firme, por quê? Nós precisamos atrair também novos investimentos. Tanto quem já tem empresa fazendo, ampliar seu negócio, também com investimentos novos que vêm, não só de outros estados aqui do Brasil, mas também de fora do Brasil. O Brasil está num momento bom de atração de investimentos de outros países, mas nós precisamos ter isso de maneira qualitativa. Você tem feito muito tem tido muito essa visão, porque como presidente do Sebrae você tem viajado, você tem tido contato com outras economias. É bom você dar esse panorama. Como é que lá de fora, como é que as economias externas estão vendo a realidade no Brasil e em Minas Gerais? Hoje o Brasil tem uma oportunidade muito importante, que é uma realidade diferenciada, porque com o Trump nos Estados Unidos, assumiu os Estados Unidos, aí está todo mundo na expectativa com que as ações que ele está fazendo, quais vão ser os resultados.
a guerra da Rússia, né, com a Ucrânia. Então, dois países estão chamando a atenção, que é a Índia e o Brasil. A Índia está levando vantagem porque a Índia tem uma flexibilização de legislação melhor que a nossa, principalmente a trabalhista também, que o mundo não entende a nossa legislação trabalhista. Mas a gente... Nós entendemos? Porque você diz que o mundo não entende, eu acho que nem nós entendemos. É muito complexa. E isso é um dificultador também. Mas aí a gente precisa... primeiro, no Brasil, criar essa segurança jurídica melhor, né, ter ela com melhor qualidade. A gente precisa entender essa questão do trabalho mesmo, das pessoas, da mão de obra, e nós precisamos de um ambiente que receba esse investimento de maneira mais tranquila. Em Minas Gerais a gente tem a Lei da Liberdade Econômica, o SEBRAE é parceiro da política pública do governo de Minas nessa instalação da Lei da Liberdade Econômica nas cidades, e também o SEBRAE é parceiro do Investe Minas num trabalho em que a gente prepara os gestores públicos municipais para receberem esses investimentos. Os municípios receberem, entenderem como que tem que receber um investidor externo, o que é esse investidor externo, qual que é a visão, o que precisa. E o SEBRAE trabalha também o encadeamento produtivo. Quando você chega a uma grande empresa na sua cidade ou numa região, você impacta muito essa economia da região. Então, principalmente as micro e pequenas empresas. O SEBRAE trabalha isso junto com o governo de Minas e a gente está tendo um boom. Minas Gerais, nós estamos conseguindo trazer, aí é lógico que não é só um trabalho do governo de Minas, do SEBRAE, mas a CDL, a FIENG, a FAENG, a FEComércio, a Federaminas, a Seminas, várias entidades trabalhando em conjunto também e criando essa atração de investimentos para Minas Gerais e efetivando esses investimentos. Então, Minas Gerais vive um momento diferenciado, nós temos que aproveitar. Agradecer Marcelo Souza e Silva, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, que conversou conosco aqui no Central. Obrigado, Marcelo. Obrigado, um abraço, bom dia a todos.